Eu sou a Sabrina Ribeiro, assessora de comunicação da ABO Nacional, e serei mediadora desse bate-papo. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Diálogos, para comemorar, os 30 anos da Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, a ABO Nacional. Então, eu tenho aqui presenças ilustres, a Adriana Alvim, que é a atual presidente da ABO Nacional, e o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Dr. Edson Vismona. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo para conhecer essa história que foi marcada com escuta, ética e cidadania. Olá, Sabrina. Boa tarde, Dr. Edson. Uma alegria estar aqui, uma honra, na realidade, celebrar esses 30 anos da ABO com mais esse projeto sugerido, projetado pelo Dr. Edson Vismona, que é esse cast agora, esse diálogo que certamente se perenizará por outras edições, mas é uma alegria estar aqui. Eu trago um grande abraço em nome de toda a diretoria para dizer da nossa alegria e do nosso orgulho em celebrar esses 30 anos de uma associação forte, uma associação corajosa que trabalha fortemente em benefício da cidadania, da participação e, em especial, das ouvidorias. Bem, a satisfação é toda minha de ter essa oportunidade de participar com a nossa presidente, Sabrina, no marco dos nossos 30 anos. É sempre importante nós ressaltarmos a nossa história, as nossas conquistas, demonstrar o nosso presente, o que está sendo feito e a projeção das nossas ações para o futuro. A nossa associação, nesses 30 anos, tem marcos muito importantes em defesa do cidadão, seja ele usuário do serviço público, seja ele consumidor. Então, é um momento importante desse diálogo para enfatizarmos essa nossa história, mas mais do que isso, reafirmarmos os nossos compromissos. Perfeito. Então, doutor Edson, já vou começar com o senhor. Vamos começar lá do início, Como que foi montar a ABO lá 30 anos atrás? Eu acredito que muito antes de 1995, quando foi institucionalizada, tem muita história ainda aí para contar. Então, vamos lá do início. Conta um pouquinho para a gente. A criação da nossa associação foi um ato de ousadia. Eu fui nomeado ombudsman da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, em 1990. E comecei a exercer esse papel em 91, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu representava naquele momento as indústrias eletroeletrônicas brasileiras, numa visão extremamente interessante do nosso presidente à época, Paulo Velhinho, presidente da ABINE, que identificou claramente no Código de Defesa do Consumidor uma oportunidade, não uma ameaça. Uma boa oportunidade para as empresas atuarem de forma mais decisiva na defesa daquilo que é tão importante para a empresa, que é o consumidor. Não se faz defesa do consumidor contra uma empresa, se faz com a empresa. Ela tem que ter, claro, a necessidade de atender o seu consumidor. É para isso que ela existe. Assim como o serviço público tem que atender o usuário. O foco de ambas as iniciativas é sempre o cidadão. E em 1991, tínhamos pouquíssimos ouvidores. Eu, pela ABINE, nós tínhamos o Caio Túlio na Folha de São Paulo, que foi um dos precursores em 1989. Tínhamos alguns bancos à época com suas ouvidorias. Em seguida, em 92, 93, tivemos no Pão de Açúcar, Vera Giangrande assumindo esse papel de ombudsman dessa rede de supermercados. Prefeitura de Campinas, de Santos. E nós nos reuníamos, poucos, e cada um discutia o que você faz, como é que você está atuando, porque nós não tínhamos nenhum marco doutrinário, nós não tínhamos nenhuma orientação, não tinha Google, então não tinha nem onde procurar informações sobre o trabalho do ombudsman, que é a origem de toda a nossa ação, é o ombudsman, clássico sueco. E começamos a discutir o que você faz, como é que você faz, como é que você atua na prefeitura, como é que você atua na rede de supermercados, você numa associação da indústria. Então, nós começamos a aprender uns com os outros. A verdade é essa. A gente, num dos nossos livros, nós salientamos isso, a ideia de um pensador espanhol que dizia, não há caminho, se há esse caminho caminhando. Nós não tínhamos rota, nós não tínhamos régua nem compasso. Nós fomos aprendendo uns com os outros e criando um espaço de adaptação.
da ideia de ombudsman, que existia na Europa já há 200 anos, para a nossa realidade brasileira. E aí, em 1995, no dia 15 de março, Dia Internacional de Defesa do Consumidor, tivemos um evento em João Pessoa, voltada para as questões de direitos humanos e defesa do consumidor. E eu, à época, era secretário adjunto da Justiça, fui convidado para fazer a abertura desse evento. E tínhamos lá alguns ouvidores, 3 ou 4 ouvidores nessa abertura. Depois vieram outros, representando o sistema Telebrás. Então, tínhamos ali, quando muito, 15, 20 profissionais dedicados à ouvidoria. Algo extremamente inicial. Não existia ainda clara essa ideia de ouvidoria, de ombudsman do nosso país. E nesse encontro, conversando com Nilen Tozer, por telefone com a Vera Giangrande, com o João Benedito, com o nosso anfitrião à época, o Rubens Pinto Lira, surgiu a ideia de por que não criarmos uma associação? Eu sou muito realista, né? Eu falei, peraí, mas vamos criar uma associação com 6 associados, né? Mas temos que fazer. Aí entendi a ousadia. Nós tínhamos que fazer, tínhamos que dar esse passo de construir um local onde pudéssemos discutir as nossas experiências e fortalecer essa iniciativa. Importantíssima para a defesa do consumidor, que à época nós estávamos discutindo isso nesse evento, mas também extrapolando isso para o usuário. Nós já estávamos começando em São Paulo a discutir a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público do Estado. E lá consagrávamos, eu participei da elaboração desse projeto de lei, junto com Belisário dos Santos Júnior e outros doutrinadores, já estávamos colocando ali a questão da ouvidoria. Então, foi uma ousadia, porque nós não tínhamos ainda muito claro como isso ia avançar no Brasil, e viabilizamos a ABO. O Nilen Tozer foi eleito, nós fizemos o estatuto na hora, na recepção do hotel lá em João Pessoa, temos foto até histórica disso. O Nilen foi eleito o primeiro presidente, e nesses 2 primeiros anos foi um trabalho de buscar identificar os nossos caminhos, né? Muito ainda de forma muito inicial. E aí, em 97, eu fui eleito presidente da ABO, e no meu período de 4 mandatos, né, subsequentes, nós fomos aprofundando conceitos, criamos o Código de Ética, o Decálogo. A ABO foi uma das pioneiras em identificar um código de ética. Hoje é algo normal. Todas as empresas discutem seu código de ética. E nossa associação já, em 97, aprovou um código de ética, aprovou um decálogo. Nós tivemos o cuidado de definir princípios e valores e fundamentos da nossa associação. Porque senão ia ficar uma coisa solta, né? Muita gente confundia ouvidoria com saque, ouvidoria com corregedoria, ouvidoria com auditoria. E a gente foi enfático, não, ouvidoria é ouvidoria. Nós temos que preservar esse espaço importantíssimo de interlocução. E resgatando o conceito do ombudsman, clássico sueco, o que é ombuds? Representante. É uma coisa fortíssima, a palavra fortíssima. Representar não é defender. Eu, como advogado, defendo. Eu recebo um mandato para defender, né? Mas o ombudsman não. Ele representa para agir em nome do outro. Esse é o sentido mais amplo de representação. Agir em nome do outro. Avaliar as demandas do outro. Quem é esse outro? Fundamental. É o consumidor, é o usuário. Cada vez mais é o colaborador. Entender essa pessoa que procura aquela empresa, que procura aquele órgão público ou que trabalha neles. Nós precisamos desse resgate de respeito. E esse foi a mola propulsora da nossa associação. O respeito às pessoas, né? A pessoa que comprou um produto, que comprou um serviço, que utiliza um serviço público, que trabalha numa instituição, nós precisamos entender essa pessoa. Então, a nossa associação surgiu com essa ousadia e se consolidou hoje como uma grande instituição da ouvidoria brasileira. Nós construímos uma instituição na nossa história. A ouvidoria brasileira, porque adaptamos os conceitos de ombudsman para a realidade brasileira e evoluímos muito. E esse é um marco importante do atendimento, do entendimento do cidadão, fortalecendo a participação, fortalecemos os mecanismos de conhecimento e de escuta. Isso é fundamental e nós aprendemos isso desde o nosso início. Tivemos essa sorte
de acertarmos o nosso rumo, sem régua e sem compasso, mas logo no início nós já acertamos o rumo e temos caminhado e aprofundado cada vez mais esse trabalho que é fundamental para a cidadania brasileira. Eu quero fazer um paralelo aqui, porque a gente vai contando um pouquinho da história e um pouquinho da gestão atual, né, Adriana? Sim. Então, como que foi esse legado inspira a gestão de hoje aqui da ABO, né? A sua gestão que está caminhando aí. Bem, sem dúvida, inspira fortemente, né? De maneira muito positiva, e esse legado permanece como uma grande responsabilidade, é um convite para que a gente cada vez possa aumentar os processos, os projetos, os trabalhos que iniciaram com aquele grupo tão pequeno e que agora se estende pelo país inteiro, com inúmeros ouvidores, com as nossas seccionais, com os presidentes atuando nas seccionais e com toda a nossa diretoria, né? É interessante, eu faço uma analogia aqui, eu me lembro muito jovem que eu recebi a chave de casa, né? E meus pais me deram, muito nova mesmo, a chave de casa e disseram: aqui está a chave de casa e o tamanho da responsabilidade que você tem em cuidar, né, desta confiança. E eu sinto isso com uma ABO, né? Quando eleita presidente, quando indicada, sugerido meu nome para a presidência, eu senti que eu recebia essa chave, eu recebia esse tesouro e que já muito enriquecido pelos princípios, pelos valores, pelos fundamentos que nortearam desde o início um caminho que surgiu dos preceitos éticos e por aí permeia e perpassa, como o próprio Dr. Edson falou, nós recebemos, eu e a diretoria toda, um tesouro que precisava ser preservado e melhorado, né? Enriquecido. E é isso que nos inspira, né? A aliar tudo que foi construído, tudo que foi fortemente solidificado com as questões tecnológicas, os novos conceitos, os novos tempos, as necessidades do cidadão, que nós vivemos numa sociedade de dinâmica, de mudanças sociais muito breves, muito rápidas, tudo muito veloz, um número impressionante de informação que se tem hoje em dia, uma aceleração da vida no geral, e isso tudo também exige das ouvidorias e de uma associação brasileira de ouvidores essa adequação, essa melhoria, esse aperfeiçoamento, essa caminhada conjunta com a era digital, a era de inovação, sem, portanto, perder a questão da humanização, do equilíbrio, né? E da previsão das boas relações. Eu entendo que a ouvidoria é um espaço onde nós somos profissionais do diálogo, né? Profissionais da escuta. Eu, diferentemente do Dr. Edson, quando fui designada ouvidora da Unicamp, foi por um projeto pessoal. Eu escrevi o projeto da ouvidoria da universidade no ano de 2000. Tive muito subsídio da ABO à época, fiz o curso da ABO nessa época, tive o Dr. Edson como professor, Vera Mello e tantas outras pessoas, Florencio, e tive aula com eles para poder apresentar um projeto para a Universidade Estadual de Campinas, que foi aceito rapidamente, e já pude, então, já vislumbrar a ouvidoria já numa forma como eles já tinham nos deixado aqui uma documentação, o próprio estatuto e o decálogo, né? Então, o código de ética foram instrumentos que me nortearam muito e que continuam norteando muito dos profissionais, e agora também com um acervo robusto da ABO em termos de produção científica, de artigos, de projetos. Então, isso tudo, sem dúvida, é uma forma de avolumar, de enriquecer esse tesouro que nós recebemos nessa gestão.
É verdade. E aproveitando que você comentou de alguns desses itens aí que são muito valiosos, né, para a história da BO, nessas 3 décadas, vamos falar de momentos marcantes, né? Justamente esses produtos que a BO teve nesses 30 anos que foram fundamentais aí para alavancar a ouvidoria por todo o país, né? Por todo o Brasil. Vocês querem falar um pouquinho sobre essas conquistas? Eu acho que é importante a gente sempre resgatar nesse passado. Como eu disse, nós começamos um caminho que foi muito certeiro, inspirado por lideranças. Eu fui convidado para ser ombudsman, não sabia o que significava essa palavra, em 1990. Fui atrás do Caio, que era o ombudsman da Folha, era o único que eu conhecia, e não tinha nenhum registro, não tinha nada, absolutamente nada. Por isso que nós fizemos o caminho caminhando, inspirado por ele, presidente da associação, que falou, como líder, falou, olha, precisamos caminhar por aí, nós temos que nos aproximar do consumidor, não nos afastar. Procurar solucionar os problemas desse consumidor dentro das nossas empresas. E isso foi inspirador, né? E aí começamos a trabalhar na adaptação de um conceito europeu, ombudsman parlamentar, eleito pelo parlamento, para uma realidade brasileira. E onde os nossos profissionais já eram indicados pelos gestores, públicos e privados. E como adaptar isso? Foi aí que surgiu esse processo de interação entre os profissionais, né? E um marco importante naquele momento que nós identificamos era ter fundamentos, princípios, valores, respeito à ética, a visão de atender um cidadão, de valorizar direitos humanos. Algo que naquele momento, hoje todo mundo fala nisso, né? Nos ESG da vida, a BO já praticava isso há 30 anos. Como efetivar direitos humanos nas suas várias gerações, da definição de direitos humanos, tem várias gerações, a geração econômica, a geração cultural, a geração educacional, enfim. Nós tínhamos que fortalecer essas gerações na prática. Eu sou absolutamente apaixonado pela prática, né? Eu não sou acadêmico. Respeito e muito toda a discussão acadêmica, mas se eu não conseguir ver viabilização prática, eu me desinteresso. Eu quero ver acontecer. E foi essa a inspiração que nós tivemos, né? Então, a participação dos gestores, o apoio dos gestores, fundamental. A visão, os fundamentos, com apoio de gestores. Aí trabalhamos claramente na formação, capacitação. A BO, em 1999, tão logo a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público de São Paulo foi aprovada, imediatamente nós organizamos o primeiro curso de capacitação, em junho de 1999. Eu fiz. Porque nós estávamos nomeando mais de 100 ouvidores no estado de São Paulo. Não existia nem 4. Nós passamos a 130 por conta da lei. A lei obrigou os órgãos públicos de defesa que atendessem o cidadão a ter ouvidorias. Mas precisamos capacitar essas pessoas. Fizemos o primeiro curso de capacitação. Isso foi um norte. Até hoje é o nosso curso de maior penetração, de maior força. Né? Foi aí que entrou a certificação também? Posteriormente. Né? Nós começamos com a capacitação. Hoje nós temos aulas, cursos mensais. É algo inacreditável. Muitas vezes vão ser todo mês. Todo mês nós realizamos um curso de capacitação e certificação, que foi uma decorrência. Junto com a formação, começamos com esse curso, nós tínhamos as palestras, os nossos congressos, reunindo profissionais do Brasil inteiro, que sempre de forma crescente. Então, houve um movimento constante, contínuo, de fortalecimento dessa instituição, que hoje é uma instituição brasileira e que a BO participou da criação no primeiro momento. Então, capacitação, fundamentos da ética, de princípios, de valores. E trabalhamos na institucionalização. Nós sabíamos que a ouvidoria, para crescer no Brasil, precisava ter marcos legais. A primeira foi a Lei de Defesa do Usuário de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, em 1999, que inspirou uma lei federal, que foi aprovada 19 anos depois, em 2017. Né? Além disso, nós já tínhamos a Constituição em 98, tivemos na Constituição em 98, uma reformulação inserindo um parágrafo no artigo 37, artigo fundamental da Constituição Federal, onde fala do serviço público, do usuário do serviço público. É um parágrafo que entrou em 98. Isso fortaleceu o nosso trabalho. E esse é o exercício contínuo. Hoje, eu costumo brincar, né, não numa visão grandiloquente, mas pelo que a gente conhece no mundo inteiro, o Brasil tem uma das maiores, tem uma maior rede de ouvidorias do mundo. Nós temos mais de 3 mil profissionais.
em todas as instâncias da administração pública, Poder Executivo Estadual, Poder Executivo Federal, Executivo, Judiciário e Legislativo, em todos os níveis de administração, federal, estadual e municipal, nas universidades, nas agências reguladoras, nas empresas públicas, nas empresas privadas. Isso é um crescimento sustentável, não foi algo que aconteceu. Nós participamos do crescimento dessa instituição. E importantíssimo, né? Com essa institucionalização, nós fomos sedimentando esses. A ABO participou diretamente dessas leis. A ouvidoria do Judiciário, a ouvidoria do Ministério Público, nós estávamos lá, a ouvidoria das agências reguladoras. E aí surge a certificação. Quando a SUSEP passou a exigir as ouvidorias nas empresas de seguro, foi um resultado tão bom, tão satisfatório, que o Banco Central falou, também quero. Só que o Banco Central é muito mais rígido em termos de regulamentos. Então, ele criou um regulamento falando os nossos ouvidores têm que ser certificados. E a ABO foi a primeira associação a certificar as ouvidorias do sistema financeiro, que era a exigência do Banco Central. Por isso que o nosso curso, a partir de então, em 2005, passou a ser capacitação e certificação. São passos que foram dados. Agora, eu queria ressaltar duas pequenas histórias que demonstram a importância do gestor, do líder. Vou dar um exemplo da empresa e outro exemplo da área pública. Na empresa, eu falei daqui da Vera Jangrande. Uma vez ela me recebeu na sede da Casa do Consumidor, que o Pão de Açúcar tinha, e ela era que controlava, que organizava essa casa. Estava conversando com ela sobre os desafios, enfim, da ouvidoria, e entrou um senhor, um senhor entrou muito tímido e colocou a cabeça, tipo, será que eu podia falar? E ela conversando comigo, ela falou, pô, você não está vendo que eu estou ocupado? Ela era uma pessoa muito direta. Você não está vendo que eu estou ocupado? Não, desculpa, eu queria levar para a senhora, dona Vera, uma sugestão que eu preciso implementá-la. Então, veja, a pessoa entrou com um ovo na mão. E apresentou, o que é esse ovo aí? O que você quer que é esse ovo? Não, dona Vera, é que eu estou fazendo aqui, nós estamos colocando um carimbinho para mostrar a validade do ovo, para atender uma demanda dos nossos consumidores que a senhora já fez em um relato. Ela pegou o ovo, tá bom, a ideia é boa, mas péssima execução. Não dá para ler. Aumenta aí o carimbinho. Então, tudo bem, dona Vera, podemos? Pode sim, então vamos fazer. Vamos. Ou seja, quem era aquele senhor? Eu não sabia quem era. Era o diretor de operações nacional do Pão de Açúcar. E ele veio pedir uma orientação para a ouvidoria. Ou seja, esse é o exemplo, a ouvidoria como gestão, apoio à gestão. Estratégico, né? Como visão estratégica. Ela era efetivamente ouvida e apoiada pela alta administração. Um exemplo na área pública. Governador Mário Covas. Aprovamos a lei e começamos a receber relatos. 2 pessoas recebiam relatos de todas as ouvidorias do Estado, logo no início. O governador e o secretário da Justiça, à época, onde eu estava, que coordenava o sistema de ouvidorias. Então, nós tínhamos acesso a todas as reclamações, as demandas. E eu fui apresentar ao governador o sistema, mostrando para ele, olha, governador, funciona assim, o senhor vai aqui, o senhor procura a reclamação que for, o senhor vai ter um acesso direto. Que reclamação que está acontecendo online. Na época ainda era uma revolução isso. Ele começou a manusear lá o sistema e ele recebia vários secretários ao mesmo tempo. Era uma coisa meio, para nós, preocupante, porque estava falando de um assunto, entrava outro, mas enfim, era a forma dele, com a inteligência que ele tinha, de coordenar o governo. Ele estava lá mexendo no sistema, identificando as reclamações, entre o secretário da Saúde. Simpaticíssimo, um querido amigo. Entrou o secretário, governador, eu preciso conversar com o senhor. O que você quer? Eu estou vendo aqui um negócio aqui. Não, governador, precisamos liberar recursos para a compra de equipamentos. E eu estou com esse processo parado, eu precisa acelerar isso. Que equipamento? E ele começou a mexer e entrou na Secretaria da Saúde. Não, nós precisamos comprar raio-x para o hospital do Mandaqui. Ele entrou no hospital do Mandaqui. Eu falei, meu Deus, agora eu sei o que vai acontecer. O secretário não sabia o que ele estava fazendo. Ele entrou no hospital do Mandaqui. Entrou no rol de reclamações do hospital do Mandaqui. O hospital que está querendo raio-x, é? Sim, nós precisamos da liberação. Quem está querendo esses raios-x? Quem está querendo? Quem está pedindo esse raio-x? Por que essa demanda do raio-x? O secretário olhou para mim e falou, que agora? O que eu falo? Ele falou, não, uma exigência aí os usuários estão pedindo? Sim.
Gozado, não é isso que eu estou vendo aqui, não. Não tem, eu estou vendo aqui as reclamações dos usuários desse hospital, não tem raio-x. Estão reclamando de remedicamento, estão reclamando da falta de médico. Então, primeiro você vai ver esse relatório, avalia o que o cidadão está querendo e depois a gente vê o teu raio-x. Vamos comprar remédio e você vai ver o que a tua companheirada está fazendo lá que não está atendendo direto o paciente. Perfeito. Já na hora. Ou seja, são 2 exemplos práticos que eu vi, não me contaram, eu vi acontecer, onde o gestor usava os relatórios dos ouvidores para decidir a sua própria gestão. Não, então vai comprar. Depois ele comprou o raio-x. O secretário ficou meu chefe, falou, eu não vou lá pedir raio-x, você paga. Eu não sabia que você ia chegar na hora. Desculpa, não é essa a minha intenção. Mas ele já trabalhava ali com as demandas, identificando as necessidades e, com isso, as suas prioridades de investimento. É isso que nós queremos nas nossas empresas públicas e privadas. Que o gestor tenha essa atenção para os relatos das ouvidorias. Uma postura estratégica. Eu não posso decidir porque eu acho bonito, porque os estudos. Devo, sempre. Mas eu tenho que ter uma atenção às demandas concretas. A voz do cidadão. Demandas concretas. E buscar soluções junto com as ouvidorias. A lei contemplou isso. A lei federal fala claramente. O relatório do ouvidor é um relatório de gestão. Não é um mero relatório, é um relatório de gestão. Está na lei. Nós conquistamos isso. Participação estratégica dos ouvidores nas nossas instituições. Trazendo as demandas. E o gestor, entendendo essas demandas, ele está se aperfeiçoando como gestor. Muitas vezes falar, o gestor, a ouvidoria só traz problema. E qual o gestor que não cuida de problemas? Exato. O gestor que não cuida de problema vai para casa. Naturalmente, a função é... O dia a dia de um gestor é administrar. Administrar. Quantos problemas não são apresentados diariamente? Sim. E o gestor tem que se orientar e resolvê-los, buscar soluções. saná-los. Faz parte da nossa vida como gestores. E a ouvidoria está auxiliando. Então, acho que esses são alguns exemplos. Você pediu o que aconteceu, né? Alguns exemplos práticos do que eu vi, né? Do que eu vivi e que mostram que esse é o caminho. Né? Institucionalizamos com base em fundamentos, em princípios, em valores, capacitamos e estamos avançando em todas as áreas, em todas as frentes, construindo essa instituição brasileira que é a ouvidoria. Eu quero até comentar nesse sentido que o Dr. Edson está dizendo. Me lembrei aqui de uma experiência interessante em alguns parques da Alemanha. Eles constroem as praças em alguns locais, eu não me lembro exatamente qual era a cidade, mas antes mesmo de colocar os caminhos daquela praça, eles esperam a população passar pela praça, né? Porque a própria população vai desenhar o lugar que ela mais vai utilizar para ir para os lugares que ela tem que se dirigir. Então, eu vejo a ABO traçando caminhos, mas adequando às necessidades que foram acontecendo, né? Então, ela não impôs regras ou diretrizes do nada. Ela foi construindo isto, né, na medida de que foram surgindo os assuntos, os temas. E aí também eu paro para pensar que, como o Dr. Edson traz essa importância da voz do cidadão, né? Da voz do usuário, daquele que está lá refém, por assim dizer, de um serviço, de um produto, né? No sentido de precisar daquele produto, porque hoje mesmo pela manhã, numa outra reunião, nós comentávamos, quando existe a possibilidade de migrar para outra marca ou para outro serviço, ok, mas muitas vezes você só tem aquela possibilidade, né? E o quanto aquilo precisa estar adequado. E estudando um pouco, né, para trazer alguns fatos interessantes, a gente sabe que as reclamações ela já faz parte da humanidade desde os primórdios, né? Então, por exemplo, num levantamento muito breve, é interessante aqui saber que no próprio Egito haviam registros em papiros sobre transações comerciais e contratos. E as reclamações também, aí, com essas transações, elas eram levadas para os escribas daquela comunidade, né? E as praças tinham supervisores, Dr. Edson, que garantiam que os pesos e as medidas fossem controladas e corretas.
Então, já tinha esse olhar, né? Lá e depois fala aqui também das ágoras na Grécia, né? Que era interessante porque muitas vezes as reclamações eram feitas publicamente, né? Então, o berço do teatro, né? O que constrangia muitos comerciantes que, porventura, fossem desonestos ou entregassem um produto com avaria. E aí os cidadãos poderiam acionar os juízes locais naquela mesmo momento e resolver a situação lá. E aí, por diante, tem aí vários outros exemplos interessantes de como a reclamação, se usada para alguma coisa que construa, que melhore, que aperfeiçoe uma prática, um serviço, um produto, como ela é um outro tesouro, né, doutor Edson, para o gestor. Como aquela fala daquele cidadão, como aquela reclamação traz em si um conteúdo importantíssimo para ele olhar e dizer, não, aqui precisa de um olhar diferente, de uma política pública estruturada, de uma nova política de atuação. E a ouvidoria, sem dúvida, é aquela que acolhe, que colhe, que coleta todos esses dados e organiza de forma a apresentar indicadores importantes para esse gestor. Então, a gente costuma dizer, o doutor Edson sempre frisa isso, e outros colegas ouvidores também comentam, a importância de se ter um gestor que apoie, que mesmo preservando o princípio da autonomia, da independência, da imparcialidade da ouvidoria, ele apoia essa ouvidoria no sentido de dar visibilidade, dar condições para essa ouvidoria atuar de forma adequada. O próprio professor Avilés, que é um dos nossos parceiros, professor da Universidade de Valladolid, comenta que um projeto, né, e aí eu trago a ouvidoria como um projeto, ele tem um outro peso se tiver aquele gestor apoiando, e mais do que apoiando, deixando claro para todos o apoio dele, né? Então, contando sobre esse apoio. E é isso que a ABO vem buscando, né? Esses relacionamentos, essa forma de cada vez mais dar visibilidade para as ouvidorias, para as excelentes práticas das ouvidorias e para melhorar um pouco a situação que a gente vê de uma realidade complexa do país, né? Que, se for levantar dados aí de 2024, entre janeiro e outubro do ano passado, foram registradas aproximadamente 540 mil novas ações judiciais relacionadas a práticas abusivas de consumo, o que equivale a 1.750 processos por dia, doutor Edson. E aí eu trago a pergunta para o doutor Edson, né, da nossa realidade, nós enquanto consumidores, usuários, como é que você vê o papel da ouvidoria, a atuação da ouvidoria nesse cenário que a gente estuda aqui? Bem, vou pedir socorro a duas grandes figuras que recentemente vieram a falecer, né? O Papa Francisco, que em uma das suas falas, ele ressaltou a importância da escuta como um ato cristão. Escutar o outro. É uma lição que vem, dizia o Papa Francisco, dos ensinamentos do próprio Cristo, né? Atenção ao outro. As pessoas não são felizes só realizando as suas necessidades. A felicidade, até de uma forma mais ampla na filosofia, é quando você se dedica ao outro. Por isso que eu fiquei tão empolgado com a ideia de representação. Agir em nome do outro. Eu vou ter atenção não para a minha empresa, para a minha instituição, mas para o outro que demanda essa instituição. Esse olhar para o outro, esse processo de escuta que o Papa falou, é fundamental. E aí um outro grande homem que faleceu também recentemente, Pepe Mujica, ele dizia, existe no ser humano uma contradição. Ele é egoísta, porque ele sempre vai procurar. Sim. Ele estava discutindo a ideia de socialismo e capitalismo, e é um homem claramente de esquerda. Ele falou, existe uma contradição, né? Porque o homem, o socialismo nega isso, e não pode negar. O homem é egoísta. Ele, no primeiro sentido dele, ele quer procurar satisfazer as suas necessidades, é a sua sobrevivência, ele luta para isso.
Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ver o coletivo. Ser gregário. Porque sem coletividade, sem convivência, não existe humanidade. A humanidade está na convivência. Então, nós temos que interagir e trabalhar esses dois lados do ser humano. O egoísmo natural e a convivência. E a BO sempre defendeu esses princípios, de certa forma, de forma intuitiva, não tínhamos um estudo, né? Identificando as necessidades de uma pessoa. Nós não temos a ideia clara do interesse coletivo no primeiro momento. Nós estamos atendendo um CPF. A dona Maria, é o seu João. O Ministério Público, ele atende os interesses difusos da coletividade. O ouvidor não. O ombudsman, o ouvidor, ele atende o interesse de uma pessoa que está ali procurando defender o seu interesse, o que é legítimo. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando a convivência. Ao mesmo tempo. Porque quando você começa a atender e entender a demanda daquela pessoa, até para ver se ela tem razão ou não, Vera Jean dizia, o grande papel do ouvidor é a buscar a verdade. Dentro do processo de autonomia, eu vou procurar eu recebo a demanda, e está na lei isso, hein? Recebo a demanda, vou avaliar se ela é verdadeira e, a partir daí, eu vou, com independência, me manifestar para que o gestor entenda o problema efetivamente e tome uma decisão. O ouvidor não decide, quem decide é o gestor. Então, essa ideia de representação, para mim, é muito forte, porque ela incorpora princípios filosóficos que são naturais da nossa própria existência. Importantíssimo. A coexistência do egoísmo com a coletividade, do egoísmo com a convivência. E fortalecer esses mecanismos de convivência é fundamental. E está na base da nossa democracia. Interessante. Não existia nenhuma ideia de termos aqui no Brasil um ombudsman na ditadura. Porque o ditador não quer saber da sua opinião. Ele decide e você tem que cumprir. É autoritário, ele não tem que justificar os seus atos. Não é uma autoridade. O ditador é um autoritário. Ele vilipendia os nossos direitos. Ele desconhece os nossos direitos em benefício dele e da estrutura dele. Sim. Então, não existe papel de ouvidor em ditadura. A ouvidoria só existe numa democracia. Porque nós temos que dar validade aos princípios que as pessoas querem que sejam atendidas. Então, não é à toa que os primeiros ouvidores no Brasil, em 85, foi a Ródia, uma empresa, que lançou o ombudsman. E ele tinha um lema, você fala, a Ródia escuta. 1985, começou a redemocratização do Brasil. Em seguida, tivemos em Curitiba, um ouvidor público, numa prefeitura, também validando esses princípios do ombudsman. E aí começamos a pipocar essas iniciativas que consolidamos na nossa associação. Mas sempre valorizando esses dois lados, né? O egoísmo natural da pessoa, mas a ideia de coletividade. E fortalecendo essa fala do Papa Francisco da escuta, a importância da escuta, como algo em que você se coloca no lugar do outro. Podem falar o que for, podem querer inventar o conceito que for. Eu acho que esse é um conceito mestre, é um conceito pilar, é um pilar da nossa estrutura. Representar. A gente às vezes esquece, a gente vê os nossos profissionais, hoje discutimos isso. A ouvidoria é um canal de comunicação. É pouco. Então é um telefone? É pouco. A ouvidoria é um canal de comunicação? É um telefone? É um WhatsApp? Não é. E temos que aí falar nossos desafios. A ouvidoria tem uma relação de respeito ao ser humano. Muito mais amplo, né, doutor Edson? E que nos consolida e nos anima. E que com isso a gente alcançou uma abrangência, Sabrina, de atuação muito importante. As ouvidorias estão vinculadas e têm como atuação estratégica a questão da mediação de conflitos. Ela é um palco propício e adequado, um locus importantíssimo, porque ela já tem a expertise da escuta, ela já tem a história das duas partes e por que não colocá-los numa mesa de negociação e tem a competência para isso, tecnicamente falando. A ouvidoria também, como a gente já trabalhou bastante em estudos, a questão da convivência que o doutor Edson fala, né? Que é quando você age de forma preventiva, porque um conflito não administrado na sua espiral, na sua amplitude, ele pode, sem dúvida, se transformar num assédio, que foi outro projeto importantíssimo, capitaneado pelo Dr. Edson, mas que hoje tem
tá em crescente trabalho na ABO, né, doutor Edson, a questão de combate e prevenção aos assédios e outras práticas violentas, discriminações, exclusões, né? Então, é importante a gente perceber como a ouvidoria e os ouvidores e equipes de ouvidorias alcançaram uma tarefa, uma missão, um propósito importantíssimo em relação ao respeito ao outro, à escuta qualificada, mas também à ação, à estratégia, a não ser somente um escritório de despacho de luxo, um canal de comunicação. É muito mais do que isso, é isso que a gente quer. E, para isso, existe, claro, a necessidade de estudos, de formações, de capacitação, de desenvolver um corpo docente, desenvolver um corpo de especialistas nos assuntos que aprofundem todos os estudos que permeiam a multidisciplinaridade da atuação dos ouvidores. Sim. Né? E, nesse sentido, também a ABO, com mais essa iniciativa, iniciada lá como um embrião, lá nos anos 2006, doutor Edson. Doutor Edson foi um dos professores do curso da Unicamp, que a gente percebeu que um conceito, para se solidificar, ele precisa ter uma parceria com a academia para que pudessem ter registros e começássemos a escrever, de fato, a história, conceitual, aliando, como diz o doutor Edson, a questão prática, né, das boas práticas, mas que isso tudo tivesse um registro e tivesse, em que pesem todas as diferenças e todas as múltiplas possibilidades, mas que tivessem eixos únicos, né, basilares, da que a ouvidoria é isto, conceitualmente, é a representação do cidadão, do usuário, do consumidor, do cliente, do público interno, externo, qualquer que seja o público-alvo dela. E, nesse sentido, também, isto foi se desenvolvendo com a atuação de diretores, né, nesse caso da doutora Lumena, para um curso de pós-graduação, que é o nosso MBA, né, na área de ouvidoria. Então, a gente percebe que essa maturidade que a gente, em pouco tempo, né, são 30 anos, se nós pensarmos isso na evolução de uma sociedade, para algumas coisas é muito tempo, porque a informação agora ela a velocidade é muito rápida. Mas para desenvolver conceitos e ter essa solidez é um tempo que foram feitas muitas coisas, né? E foram feitas pela associação, mas, é claro, com a participação de ouvidores que atuavam no dia a dia e que foram agregando esses conceitos, foram nos trazendo, foram publicando, foram apresentando nos congressos, nos fóruns de discussão. Então, esse trabalho em rede, essa rede qualificada, essa rede com consistência, essa troca de experiências e de intercâmbio de conhecimento é uma das nossas missões, né, doutor Edson? E, na verdade, a nossa responsabilidade, felizmente, só aumentou. Né? Começamos fruto de uma ousadia, não tínhamos muitos associados, mas já sabíamos o caminho. E fomos construindo esse caminho. E as nossas responsabilidades foram aumentando. No trabalho de institucionalização, nós conquistamos, por exemplo, na lei, colocando como atribuição do ouvidor algo fundamental para a democracia, participação. Esse parágrafo 3º do artigo 37 fala: a democracia, nós temos que fortalecer a participação. Aí vem a lei regulamentando esse princípio e fala: quem é o responsável por isso dentro da instituição? O ouvidor. Agente da participação democrática. Por isso que eu falo, quem pensar na ouvidoria como uma caixinha de reclamações está superado há décadas. Podemos falar isso hoje. Há décadas. Nunca foi isso. Nós sempre pensamos muito mais profundamente, muito mais avante. Né? Então, está na lei participação. Está na lei ouvidoria como relatório de gestão, consolidando a participação estratégica do ouvidor. Está na lei trabalhar a mediação. Explícito na lei. Não há discussão hoje. Está na lei. É que no Brasil as coisas acontecem, está na lei e as pessoas esquecem. A lei, cara, a lei. Não, a lei é fundamental.
para fortalecer a convivência humana, nós temos que ter regras. Sim. E nessas regras, a ouvidoria assumiu um papel fundamental nesse processo de institucionalização que nós participamos diretamente desde o primeiro segundo. Sim. Aí aumenta a nossa responsabilidade. Nós tivemos o curso de capacitação e certificação depois. Aí fortalecemos pela iniciativa de MBA. Teve desdobramentos em cursos de mediação, de LGPD e, recentemente, de prevenção e combate a assédios. E iniciativa onde nós privada. lançamos um movimento em 2020. É isso Ou seja, que eu queria conversar é agora. essa responsabilidade que nós assumimos com muito gosto. Sabemos da responsabilidade e estamos assumindo iniciativas que consolidem esses princípios definidos há 30 anos. Sim. Repito, a ABO foi uma das primeiras instituições a ter um código de ética. Foi uma instituição que já falava nos princípios que hoje se traduzem em ESG, sem saber o que era ESG, mas nós já praticávamos isso. São novas roupagens, né? Novas figuras, nomes. mas nós já Novos praticávamos nomes isso. Sim. A ideia de direitos humanos dentro das empresas era uma coisa assustadora. O que esse sujeito está falando? Direito humano para a empresa? Hoje está consolidado. O capitalismo encontrou os direitos humanos. A empresa que não respeitar direitos humanos está fora. Então, veja quantas conquistas, e nós, com a intuição dos nossos associados, dos que participaram da construção dessa instituição lá atrás, na área pública e na área privada, nós avançamos sem saber que isso teria depois um nome bonito, como ESG, como ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ABO já vinha fazendo isso. Porém, nós sabemos dos enormes desafios. Repito, nós temos que pensar nessa visão global, mas nós temos que procurar agir no local, nas questões práticas da vida do nosso consumidor, do nosso usuário. Senão a gente perde um pouco o eixo. Né? Se ficar falando só dos grandes valores e fundamentos, que tem que ser, que é a fundamentação, a base do nosso trabalho, mas se nós esquecemos do dia a dia, nós nos afastamos. O consumidor não vai encarar a ouvidoria como um parceiro na busca das suas necessidades. Exatamente. Eu vejo a ABO, eu cheguei há pouco tempo, né? Conheço a ABO há pouco tempo, mas por tudo que eu vejo, eu acho a ABO ela é uma vanguardista. Porque vocês começaram embrionários ali, pequenininho, mas com essa vontade, né, de crescer, e foram pegando temas e já se adiantando aos temas, né? Sim. Então, assim, o curso de capacitação, o MBA, mas aí a gente vai entrar em outras coisas, porque além de institucionalizar, colocar tudo legal ali no papel, ética, decálogo, tudo mais, vocês também promoveram reuniões, né? Vamos reunir a galera toda em congressos. Foi logo 2 anos depois da institucionalização, não é isso? Nós nascemos num congresso. Foi no congresso. Sim, no congresso, mas que o virou próprio... o primeiro congresso. E depois começamos começaram a ter a congresso. vir, né? Então, aí veio o congresso, veio os cursos não, a campanha de contra-assédios, né? Então, eu queria conversar um pouco sobre isso. Como que surgiu aí? E também acrescento a revista, né, científica, Sim. que também foi um marco que hoje está aí e todo mundo é uma referência para todos os ouvidores, né? A revista é uma referência e importantíssima, porque inclusive ela serve de subsídio para outras pesquisas, né? Então é muito importante quando a gente vê alguns artigos, quando eu leio alguns artigos, mesmo artigos na internet, e vejo citação, livro que o Dr. Vismona participou e organizou, né? Então é alguma coisa que a gente percebe que as próprias pesquisas atuais, e nós percebemos esse fenômeno de jovialidade nas ouvidorias nos últimos congressos que a gente tem realizado pós-pandemia, voltaram a ser presenciais, felizmente, e tinha sempre uma equipe mais antiga, né? Mais jovem há mais tempo, vamos dizer assim, e tem a equipe de profissionais mais novos chegando. E é interessante porque a gente percebe aí um equilíbrio importante desses jovens que vêm com o conhecimento da informática, com a rapidez nas mídias digitais e agregando valor a nós que fomos construindo essa história e participamos dessa história. E a revista, então, é um produto, por assim dizer, no sentido melhor da palavra, mas
de muita valia, porque ela registra, né, trabalhos, pesquisas e tem um viés já de olhar bastante qualificado de uma revista indexada para servir para quem vai construindo essa história, né? Porque é como a tamareira, né? Muitas coisas, doutor Edson, eu acredito que a gente trabalhe e a gente às vezes vê algum cenário que não é nem tão auspicioso, animador, né? Nas relações de consumo, ou nós mesmos enquanto clientes de algum produto ou de algum serviço, a gente às vezes se desanima, mas é importante. Hoje de manhã falávamos que a gente precisa continuar, que isso é uma paixão que nos move, né? A ouvidoria é uma paixão que nos move porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a fala do outro, acolher a fala do outro, dar atenção, ter o olhar para o próximo, como diz o Dr. Edson, é extremamente importante para uma sociedade se estabelecer de modo justo, equânime, né? E bem desenvolvida. E nesse sentido é que a gente comenta da revista, dos nossos cursos, porque foram desdobramentos que foram surgindo, foram demandados, né? A própria campanha, eu vou até querer que o Dr. Edson conte sobre a origem da campanha de combate aos assédios, porque as ouvidorias passaram a receber denúncias de assédios, né? E é mistério, é necessário que nós estejamos preparados para acolher esta pessoa, para aproximar-se dessa pessoa. Então, a ABO também debruçou o seu olhar para poder estudar esses temas e qualificar-se. E nós temos um time de pessoas muito conhecedoras desse assunto que já traçam diretrizes e são aptas a orientar protocolos, né, de combate, prevenção e de tratamento aos assédios. Então, conta, doutor Edson, como foi essa história que também é bem interessante. Bem, como disse, nós somos filhos da ousadia, né? Uma ousadia cidadã. Nunca tivemos a pretensão de definir dogmas, é assim que faremos, é assim que fazemos, é assim que tem que ser. Nós sempre aprendemos. O caso dos assédios foi um aprendizado, né? A gente sabia, eu via as questões voltadas para o assédio, num volume crescente, escândalos mundiais de grandes corporações sofrendo com a prática de assédios. Até que um dia uma colega, uma advogada, Valquíria, me relatou esse tema da questão do assédio, que ela tinha sofrido. E eu fiquei muito impressionado. E a gente já sabia que estava sendo discutido isso no âmbito de algumas ouvidorias. Eu falei, não, a ABO precisa assumir esse protagonismo. Nós não podemos ficar calados diante desse absurdo que está acontecendo. E quando ela me relatou, ela me colocou de forma tão dramática que eu entendi o que representa isso em termos de sofrimento para uma pessoa. Aí eu fui a entender melhor o assédio, ele causa, especialmente nas mulheres, porque são as grandes vítimas, né? Tanto o assédio sexual como o assédio moral, a traumas como depressão, síndrome do pânico, até o suicídio, né? Ou seja, a pessoa fica completamente presa a uma relação doentia e, o que é pior, ela se colocando como ela é vítima e ela pergunta se ela é culpada. Eu nunca vi isso no direito, a vítima se achar culpada. Né? E ela se coloca, onde eu errei? Por que causei isso? O que eu fiz para causar isso? É um drama profundo. E nós começamos a trabalhar juntos, vamos criar um movimento. Né? E rapidamente tive o apoio da nossa presidente à época, que era a Marinês, e estruturamos o movimento Assédio Não. Criamos uma imagem, um logotipo, né? Aqui não, mostrando, olha, aqui nós não vamos aceitar assédio. E convidamos as empresas e órgãos públicos a aderirem ao movimento. Firmamos um guia de boas práticas, criamos um curso com grandes especialistas na área jurídica, psicológica, comportamental, comunicação corporativa. Fizemos um curso para identificar e criar multiplicadores que conheçam essas práticas e como é que eles podem avançar no combate, na prevenção e combate aos assédios dentro das suas instituições, convidando as empresas e as instituições.
Começamos a ter adesão de várias importantíssimas instituições, Ministério Público de São Paulo, Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, prefeituras, Governo do Estado de Pernambuco fez um trabalho fantástico com a nossa vice-presidente Carla Júlia, grandes fundações, grandes autarquias começaram a aderir ao movimento e utilizar o selo. O desdobramento disso foi que nós, além do curso de capacitação, criamos também um espaço para discutir ferramentas. Não é só entender e como combater, mas o que você precisa fazer para entender esse problema. Como é que esse profissional tem que se portar? Qual a postura que ele tem que adotar na recepção, no acolhimento a estas vítimas? Ou seja, a capacitação vai desde os princípios mais amplos, com conhecimento de diversas áreas que têm que participar nessa questão dos assédios, mas chegando na estrutura de ferramentas, de como a pessoa tem que como ela pode atender uma pessoa, uma vítima, porque é uma coisa muito sensível. Como tudo que acontece nas ouvidorias, né? Os ouvidores, eles estão sempre sentindo o pulso do cidadão, e às vezes de forma muito violenta. Às vezes o consumidor ele já passou por tantas e tantas que ele chega na ouvidoria irritadíssimo. A violência no sentido de ele deságua na ouvidoria com alguma rispidez, porque ele já foi tão afrontado, porque não tem solução, porque ele se sentiu um nada, que ele chega na ouvidoria irritadíssimo. Então, nós temos essa capacidade, temos que desenvolver essa capacidade de acolher, de abaixar, falar, calma, aqui você vai ser compreendido. Não sei se você tem razão ou não, mas não é esse meu papel. Eu quero entender primeiro o seu problema para depois verificar se eu tenho que fazer alguma coisa ou se eu tenho que te orientar para que, de algo que você possa ter feito e que resundou no problema que você está enfrentando. Ou seja, esse acolhimento ele é fundamental. E é um enorme desafio. Eu, como consumidor, me irrito muito com os serviços prestados hoje. Eu me sinto totalmente desrespeitado. E a base do nosso trabalho tem que ser a busca do respeito. E aí a gente vê o nosso desafio. Quanto que nós temos que avançar para que no dia a dia as empresas públicas e privadas compreendam que elas não estão atendendo as demandas. Por que não estão atendendo? Por que esse volume absurdo de ações judiciais? As empresas terceirizaram o seu consumidor, cometeram esse desatino. Eu sei que é desatino porque eu fui chamado a ocupar esse espaço de ombudsman exatamente para impedir a judicialização, para prevenir o conflito, para atuar na mediação, para garantir que aquele consumidor é importante para a minha empresa. E eu não vou colocar essa pessoa importante nas mãos de um PROCON, com todo respeito ao PROCON, ou do Judiciário, do Ministério Público. Não, tem que resolver primeiro. O meu interesse maior é resolver. E não deixar para jogá-lo no... procure os seus direitos. Isso é ofensivo. Eu já ouvi isso num saque. Você não está satisfeito? Procure os seus direitos. Ora, pelo amor de Deus, isso é a falência. Esse volume de ações judiciais... Nós temos mais de 40 milhões de ações na justiça só na área consumerista. É um escárnio, é a falência do atendimento ao consumidor. E eu falo de viva voz aqui. É a falência. Está errado. Nós temos que diminuir esse contencioso. E a ouvidoria é um auxílio direto nesse processo de fortalecer e identificar os problemas sem que ele tenha que evoluir para o Estado resolver. É responsabilidade da empresa. É responsabilidade do órgão público. E se não atender isso, e não serve para nada. E a questão, né, doutor Edson, que você sempre comenta também, de falar com máquinas, né? Porque a gente estava estudando e conversando até antes sobre a questão do omnichannel, né? Que as compras hoje são feitas todas por vários canais, Então, você vê o produto na rede social, comunica-se com a empresa por WhatsApp, compra isso digitalmente, entregam na sua casa e aí as relações são todas muito distantes. Essa é uma roupagem do novo consumo. Só que na hora de reclamar, para quem que a gente vai reclamar, né? Então, que a ouvidoria, né, doutor Edson, continue sendo um canal localizável e não... Doutor Edson tem bastante resistência e a gente tem discutido sobre essa questão da ouvidoria digital, né?
E é Porque não existe. preocupante. É o preocupante. Não porque... existe ouvidoria digital. E quantas vezes eu vou reclamar de alguma coisa e aquele menu não contempla nenhuma das opções que eu preciso falar? Quase sempre. Não, isso acontece com vocês ou é só na Mas, minha? não, com todos nós. É o nosso dia a dia, é o inferno no dia a dia, é o inferno do cotidiano. É buscar uma solução e você não encontrar respaldo algum. E você nós perde a tua temos- esperança. E nós estamos eu assim. atalhei quando você falou de ouvidoria digital, porque não existe ouvidoria digital. Digital é um instrumento, mas não é ouvidoria. E eu acho que nesse estudo você comentou comigo, a Adriana sempre me alerta às novidades do mundo, né? Quando ela falou desse Omni, né? Falou dos vários canais para compra, mas o resultado disso é que o consumidor quer pessoalidade. Exatamente. Ou seja, Ele quer tudo uma bem, experiência única, né? Os canais são vários para comprar. No meio digital, na loja, enfim. Mas quando ele tem um problema, ele não massificação. Eu pensei que isso fosse uma deficiência minha por ter formação analógica. Não. Né? Nós viemos, você acha que não, mas eu vim do milênio passado. Eu também. Viemos do milênio passado. Né? Eu sou da televisão analógica preto e branco. Eu vi telegrama, eu vi fax, né? Eu vi o DVD. Tudo isso acabou. E, para nós, o pessoal é importante, mas também é para os jovens. Porque hoje, o digital, essa ouvidoria que não existe ouvidoria digital. O digital é um instrumento para o trabalho da ouvidoria e do atendimento. Né? Como a IA. E você sendo jogado hoje para os robôs, que é uma fonte absurda de irritação. Outro dia mesmo, essa semana mesmo, eu liguei para uma concessionária de telefonia e falem rapidamente o que o senhor quer. Atendente. O senhor falou atendente? Sim. Mas o senhor quer não. O senhor disse não? Sim. Mas o sim não. É uma conversa não de programa humorístico. É uma conversa de programa humorístico. Só que é o meu problema que está lá. Então você fica no sim, no não. E o quanto isso impacta na gente, né? Esse robô não. E eu conversei na loja, orientação que eu recebi na loja. O senhor fica falando atendente. Que uma hora ele vai falar, o senhor quer falar com o atendente? Sim! Me lembra aquele programa que você troca um carro zero por uma chaleira? Sim! Você troca a sua chaleira por uma passagem para Nova York? Não, né? Você fica com aquela... É mais ou menos isso, eu me coloco nessa condição. É meio ridículo isso. Eu estou afastando a tecnologia? Nunca. Eu estou negando a inteligência artificial? Jamais. Mas não pode jogar tudo nas costas da tecnologia. Exatamente. Nós temos que ter a pessoalidade próxima. Há situações em que eu resolvo no Disque 1, Disque 2, Disque 3. Sem dúvida. Ótimo. Não precisei falar com ninguém. Disque 1, Disque 2, Disque 3, resolvi. Muitas coisas você resolve nesse Disque 1, Disque 2. Ou se te joga no WhatsApp, é 1, ou 2 ou 3. É 1, mas geralmente é 1,5. E eu não tenho 1,5. E aí, quando você relata o que você quer, o robô te responde, não tem registro. E acabou a conversa. E aí você vai se irritando. Foi útil? Tem uma mãozinha para cima ou para baixo? Escambau que foi útil. Nota você dá para esse? Eu não respondo. Há muitos anos atrás, esse é o triste e o alegre de ser mais velho. Eu tive um contato com um médico que ele fez um estudo sobre os malefícios para a saúde pública pelo mau atendimento. Ele falou, o mau atendimento causa danos à saúde. A pessoa que não consegue ser entendida, ser compreendida na sua demanda, ela se sente desrespeitado. Com isso, aumenta a pressão arterial. Eu já tenho pressão alta, então explode a chaleira, vai embora. É físico. Você tem taquicardia. Você não esquece mais aquela experiência negativa. Eu não esqueço. Ninguém esquece. Porque você se sentiu completamente ignorado. Então, é um problema de saúde pública o atendimento hoje. Cada vez mais. Já era lá atrás. Esse médico fez esse estudo logo nos nossos... há 20 anos atrás ou mais. Eu me lembro. E eu falava isso em aula. Sim. E eu tenho que falar de novo. 30 anos depois, tenho que falar de novo. É um problema de saúde pública o mau atendimento. Porque causa irritabilidade. Causa problemas físicos. Ou seja, uma pessoa mais idosa...
ela pode ter um ataque no coração. Mas acontece. Você Porque fica ela ali, se você não irrita tanto consegue. que ela não consegue resolver um problema e ela não vê saída. Eu falo numa das aulas, quando eu falei atendimento, eu lembro de Dante Alighieri. A minha aula começa com uma frase que Dante Alighieri colocou na porta do inferno. Voi que aqui entrate lasciate ogni esperança. Você que chegou aqui no inferno, abandone as suas esperanças. Por quê? Porque às vezes eu percebo que eu não estou sendo compreendido. E eu vou recorrer a quem? Né? Outro dia a discussão que eu tive, eu vou na loja física não vai resolver. É por aqui, é por aqui. Nem atende. Mas aqui não está conseguindo. Então, mas aí o senhor tem que fazer de novo. Eu falei, mas eu já fiz. Ah, mas tem que ir de novo. Acabou. Ou seja, você começa a lamentar ter comprado aquele serviço. Exato. Lamentar ter comprado aquele produto. Exatamente. Você fala, o infortúnio que eu tive de cair nessa esparrela que foi comprar esse produto. E aí nem E qual cancelar é você consegue. o famoso, vai mais um pro conceito bola de mercadológico neve. que a gente tem que enfrentar hoje. Qual é a experiência desse consumidor? A consumer experience. Ela é boa? Não. E o que você acha disso? Vamos enfatizar ainda mais o que está errado? Ou vamos resgatar e saber o que está certo e trabalhar nesse sentido? Esse é o nosso desafio. Estamos nessa questão de atendimento ao consumidor e do usuário permanentemente. Né? É valorizar essas experiências e aprender com elas. E as ouvidorias, doutor Edson, nessa esteira, ela tem um compromisso muito, muito interessante e importante, eu diria, porque nós não estamos mais na época, quando tem um caso desse, de enxugar o chão quando tem uma goteira. Nós temos que subir no telhado e saber de onde vem, qual é a causa, porque senão vão ser reincidências. E você conserta aqui, vai acontecer novamente. Então, a gente sabe que cada manifestação tem que ter um olhar. Quando você devolve a resposta para aquele cidadão, para aquele cliente, começa o seu trabalho intra-instituição, no sentido de mudar processos, de melhorar os processos, de aperfeiçoar o produto, porque senão vão ser reincidências, né? Então, é alguma coisa... Que custam. Exatamente. Custam e custam muito, né? Nós vamos até avaliando isso, né? Estamos discutindo sobre isso. E também aqui, Sabrina, acho que vale a pena a gente também, como você já tinha abordado, contar um pouco do Congresso, né? Ah, eu acho que vale a pena. Que é algo muito aguardado, É um marco, né, doutor né? Edson? É um marco. Conta quantos nós já tivemos quantos? Nós estamos indo para o 28º Congresso Brasileiro de Congresso. Ouvidorias. Todos aguardam, né, doutor A Edson? Sabrina colocou, né? Mas a realização do Congresso, a BO nasceu no Congresso. Então, está no nosso DNA, né? Discussão de temas. No início, os nossos congressos, era exatamente isso. Cada ouvidora expondo a sua experiência. Os painéis eram com ouvidores de diversas áreas, explicando a sua experiência, para as pessoas entenderem o que cada um estava fazendo, né? Construindo o nosso caminho, como dizia o poeta espanhol. Construindo o nosso caminho ouvindo os colegas. Então, nós não baixamos do Olimpo, né, com a tábua dos mandamentos. Não fomos o Moisés. Nós fomos aprendendo e respeitando e colhendo experiências e construindo a nossa ouvidoria brasileira, que não deve nada a ninguém. Sim. Eu afirmo isso. Já participei de vários encontros de defensores del pueblo na América Hispânica que rechaçavam o Brasil. Porque o ouvidor brasileiro não era eleito. E quem disse que a eleição é fundamento para o trabalho do ouvidor? Quem disse? Não é. É importante, eu acho válido. Temos várias experiências que mostram isso. Né? A ouvidoria da polícia, criada também em 95, um pouco antes da BO, por iniciativa do Mário Covas, também como governador, é uma ouvidoria onde o governador do estado ele não pode indicar quem ele quer. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana é que indica uma lista tríplice e o governador, desde 95, é obrigado a escolher um dos três. É a cidade de Santo André, né, doutor Edson? Depois, na cidade de Santo André, onde há um comitê, o Conselho Comunitário, que elege o ouvidor, não é nem o prefeito. Veja, ambas sofreram duros ataques. Várias vezes, políticos autoritários queriam acabar com a ouvidoria da polícia. E a BO se posicionou, né? Sempre. E vamos nos posicionar sempre. Autoritarismo, nunca.
E a visão autoritária é, não pode ter esse caminho aí de eleição. Por que não? A mesma coisa aconteceu com o Santo André. Tentaram acabar com a ouvidoria de Santo André porque não era o gestor que indicava. Então, não temos nada contra um processo de legitimação. Mas a nossa realidade, nós temos que constatar. A imensa maioria dos nossos ouvidores são indicados pelos gestores. Por isso a importância que nós falamos no início, do gestor entender o papel do ouvidor, compreender a contribuição que o ouvidor tem que dar para a sua instituição, e ele, como gestor, se auxilia muito disso, fortalece a gestão dele. Dei o exemplo da Vera Gerlande, dei o exemplo do governador Covas, recebendo as demandas, identificando as demandas e direcionando a sua gestão para atendimento de demandas. Sim. Essa é a obrigação do gestor. Além de, é claro, trabalhar na manutenção da empresa, do órgão público, cortar custos, investir, trabalhar que a gestão tenha como resultado a manutenção daquela empresa, a obtenção de lucro, nada contra. Mas eles vão obter isso se uma coisa não invalida a outra. Nunca. Né? O Sam Walton, dono de uma grande cadeia de supermercados nos Estados Unidos, ele dizia, só existe um chefe. A palavra dele. Só existe um chefe, é o cliente. Porque se o cliente sair da minha loja e for para a loja do concorrente, eu vou perder o cliente, o meu concorrente vai ganhar. E ele vai me demitir. Sim. É o cliente que demite. Ele faz a escolha. Né? Então, são princípios básicos que nós temos que entender e internalizar no nosso dia a dia. Porque há gestores que acham que porque eles fizeram um MBA nas mais renomadas universidades do mundo, eles já sabem tudo. Coitado. Falta muito. Né? Eu sempre respeitarei o estudo, claro. Eu fiz pós-graduação, eu sei a importância. Mas se nós não tivermos a humildade de entender que no nosso dia a dia a nossa preocupação tem que ser o outro... As mazelas estão no dia a dia. Nós estamos perdidos. Exatamente. Nós vamos perder cada vez mais espaço. Né? E o que vem atrás eu não sei. Mas nós sabemos quão importante é valorizar essas relações humanas junto às instituições. E elas se atualizaram, né? Essas relações... Eu falo até mesmo pelo Congresso, né? Lá no comecinho começaram com essas trocas de experiências e aí foram evoluindo, né? Veio no último Congresso, a gente teve os painéis lá, a exibição de pôsteres, né? Científicos. Foi um grande... Experiências internacionais. Experiências internacionais. É o nosso foco. E ir ampliando, né? Esse ano... nós estamos preparando um evento muito especial, porque não dê spoiler, Adriana, a gente ainda vai falar sobre isso. A gente celebra 30 anos, é que eu estou animada aqui com o Congresso, sempre animada. Mas sempre dizendo assim, da importância de dizer que uma associação se faz com todas essas pessoas. É claro que a administração e todos os presidentes que precederam e todos que colaboraram com essa história precisam ser lembrados. Nós vamos ter outros eventos que vão celebrar isto, mas é esse dia a dia, são os ouvidores, essa prática que o Dr. Edson ressaltou, que é muito valiosa e que tem construído a nossa associação de um modo forte e importante. Dr. Edson, queria que você contasse um pouquinho da participação na lei que a deputada Érica Cocai até nominou como Lei Vismona, porque eu estava lá, né, ouvindo isso, né, e a gente teve aí um caminho longo, né, e temos um trabalho importante aí de unir, né, os parlamentares em conversas. E conta um pouco como é essa questão da nossa proposta de lei, né? Nosso projeto de lei, que você participou muito fortemente na elaboração, na redação, junto com outros colegas, e que hoje se encontra na terceira Câmara de comissão. A nossa ação cria responsabilidades. Né? Então, a ação de institucionalização, nós participamos de todos os grandes momentos de aprovação de leis institucionalizando as ouvidorias no Brasil. Todas a ABO esteve presente. A última, e muito importante, é a Lei Federal, a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público Federal, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição. Quando essa lei, nós começamos a trabalhá-la em 98. Quando ela chegou na fase final, nós chegamos
junto ao relator, do relator final do projeto, que foi o senador Anastasia, um brilhante jurista, hoje está no Tribunal de Contas da União, e mostramos para eles que alguns pontos estavam meio dúbios. Ele falou, olha, Vismona, chegamos a um ponto em que a gente tem que decidir. Se eu enfrentar todos esses pontos, eu vou alterar alguns desses aspectos que estão no projeto e aí volta para a Câmara. Você quer que eu faça isso? Eu falei, não. Vamos parar por aí, senador. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer sem aprofundar muito e aprovar do jeito que está. E aí a gente, lá na frente, fazemos um projeto para regulamentar de forma mais precisa alguns aspectos que ficaram dúbios. Eu brinco que alguns artigos da lei atual, eu chamo de lei bolero, porque é aquela, dá um passo para frente e outro para trás, né? Aquele jogo. Então, fala uma coisa, depois fala outra, no mesmo artigo, né? Então, começa as demandas deverão ser encaminhadas às ouvidorias. Aí vem um parágrafo. Caso não haja ouvidoria, se tem que... o verbo está dever, não tem outra opção, mas a lei cria. Ou as manifestações não serão com a identificação do denunciante, do manifestante. Tem que ter a manifestação tem que ser identificada. Uhum. Nós temos inúmeras situações anônimas que a denúncia anônima é importantíssima. Sim. Mas aí vem um parágrafo que diz: se a manifestação, a identificação do manifestante inviabilizar, ela pode, então, ele pode não se manifestar. Ou seja, vai para um lado e vai para o outro. Então, nós temos um projeto de lei apresentado pelo deputado Carlos Sampaio, que foi ouvidor da Câmara, tem experiência, tem muito apego ao trabalho da ouvidoria no Brasil. Ele apresentou um projeto de lei que caiu na mão de uma deputada que tinha vários outros projetos. Nós identificamos, acho que uns 10 projetos falando de ouvidoria. E tivemos uma reunião com ela muito produtiva. E ela falou, olha, esse projeto que vocês apresentaram tem outros. Vocês poderiam fazer um substitutivo? E pediu para que eu fizesse o substitutivo. O deputado era Cocaia. E eu falei, pois não, deputado, eu vou preparar esse substitutivo e trago a sua apreciação. Fiz o substitutivo, conversei com as nossas instâncias deliberativas e apresentamos o nosso substitutivo, englobando não só o projeto inicial que nós apresentamos, regulamentando as ouvidorias no serviço público, mas também válida para as empresas privadas concessionárias de serviços públicos, como fala a lei, e lá definimos as questões pilares da nossa atuação: independência, autonomia, mandato, apoio do gestor, fortalecendo as iniciativas de gestão. Então, nós preparamos esse substitutivo. A deputada imediatamente aprovou e apresentou, que foi, então, levado à Comissão de Administração e Trabalho da Câmara. E lá, um embate político. A deputada, muito competente, falou, olha, nós vamos enfrentar dificuldades, porque os partidos de oposição vão combater esse projeto, identificando aí algumas questões ideológicas. Estamos à disposição para o debate. E fomos debater com os partidos de oposição. A Adriana capitaneando esse debate, e eu apoiando, participando. Nós fomos discutir o projeto de lei. E identificaram um estudioso que atuava na CGU. Tivemos muita sorte. Pegamos uma pessoa extremamente competente, discutimos, aprofundamos em várias reuniões pontos que poderiam ser melhorados. Melhoramos esse substitutivo que tivemos a oportunidade de fazer. E aí foi levado à votação. Para nossa alegria, a votação foi unânime, a aprovação unânime por parte dessa Comissão de Trabalho e Administração Pública. E agora está na CCJ, a grande Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento. Aprovado na CCJ, já vai direto para o Senado. Já tem a aprovação da Câmara, não precisa passar pelo plenário, pelo regimento que existe. E aí nós vamos discutir isso no Senado. Ou seja, nós avançamos de forma muito rápida. Né? Agora que nós estamos com uma certa dificuldade por conta da CCJ, que tem uma pauta muito extensa, mas apresentamos o projeto em 2022
E já em 2023 para 2024 já estávamos com ele aprovado. Continuamos articulando, né? E aí doutor trabalhando Edson? para que tenhamos essa tramitação na Comissão de Constituição e Justiça aprovando. Ou seja, essa é a nossa preocupação. Nós assumimos as nossas responsabilidades. Nós não só apresentamos os nossos desafios, as nossas críticas, mas trabalhamos para viabilizar cada vez mais a ouvidoria, né, que precisa ser fortalecida. Repito, é um exercício de cidadania, né, de respeito aos direitos humanos, de validação das necessidades das pessoas no seu dia a dia. E essa visão prática é muito importante para nós. Então, os nossos congressos, eles foram se fortalecendo e se aperfeiçoando. Começamos lá discutindo experiências entre profissionais e hoje estamos ouvindo grandes professores, grandes teses, discutindo questões importantes, né, para validar o dia a dia do trabalho dos nossos associados. Não fazemos distinção entre ouvidoria pública e ouvidoria privada. O nosso foco é o cidadão. É o mesmo cidadão que hoje pode passar por um serviço público e no momento seguinte está enfrentando uma questão de uma empresa privada. É ele que importa. É o atendimento a esse cidadão. E com a dimensão do trabalho do movimento de combate a assédios, fortalecemos algo que também é importante, o nosso colaborador. E fortalecendo o respeito ao colaborador, nós trabalhamos o conceito de segurança psicológica desse colaborador. Então, os desdobramentos nós tivemos, né? Tivemos 3 livros. Estamos dando para a 7ª revista científica. Sim, né? Uma edição especial. 7ª revista científica, com artigos registrados dentro de toda a formalização acadêmica, que é importante. 28º Congresso. As nossas seccionais fazem seus encontros regionais. É importante ressaltar a ação das nossas seccionais, que atuam regionalmente nos estados, identificando as necessidades desses estados. Nós temos um trabalho interessantíssimo da seccional do Rio de Janeiro, que criou um observatório para fortalecer algo que eu sempre saliento. Nós temos que chegar nos municípios, né? A ouvidoria, por força de lei, está também nos municípios. E muitas vezes são municípios que carecem de informações. Então, esse observatório criado pela Seccional do Rio de Janeiro e que a BO Nacional apoia integralmente, participando das reuniões, fortalece a criação e a instituição de ouvidorias nas cidades, para atender o munícipe. Então, é uma outra dimensão importante a atuação das nossas seccionais, nessa visão regional. Temos as ações setoriais. Então, estimulamos as reuniões de ouvidores que atuam em determinado segmento. Então, ouvidores de rodovias, ouvidores de concessionárias de energia, ouvidorias da saúde. Nós estimulamos, porque é uma outra aproximação, a visão setorial. Ou seja, o nosso desafio é permanente, né? Porque os desafios são do cidadão. E nós temos que acompanhar e nos atualizar permanentemente. E essa questão, por exemplo, que nós debatemos aqui, do uso da tecnologia, cada vez vai ser algo que nós temos que atuar fortemente, porque hoje os nossos consumidores sofrem também com a não preservação dos seus dados. Enfim, isso é um dado que nos preocupa muito. Sim. Adriana, eu queria aproveitar que o Dr. Vizmona falou sobre as ouvidorias setoriais, né, as seccionais, mas eu queria também que você falasse um pouquinho das parcerias e também os encontros com organismos internacionais, né? Recentemente, sim, claro. Vocês estiveram lá nos Estados Unidos para um encontro desse, né, com a IUA. E também teve o eu não sei se é correto, ILO, né? E você também tem feito reuniões, vocês dois feito reuniões com vários organismos. Eu lembro, o Dr. Vizmona falou agora da ABO Rio de Janeiro, mas vocês tiveram no IBAN também, né? Que para fortalecer os municípios. Nós temos fechado muitas parcerias com diversos organismos e internacionais e nacionais e entendemos que esse intercâmbio entre instituições é verdadeiramente muito importante, primeiro para unir esforços, né, e realizar projetos conjuntos que robusteçam a ouvidoria, fortaleçam, consolidem. E a nossa presença na IOA, ela tem uma amplitude importante, porque desde 2012 nós estivemos nos Estados Unidos, né, nos aproximando da IOA, da International Ombudsman Association. E, inclusive, na época, Inês era presidente, fomos
numa comissão e apresentamos a experiência da ABO, né, e várias circunstâncias, também no Chile, né, Dr. Edson também levou a experiência da ABO e verdadeiramente causa uma admiração nos colegas internacionais pelo volume, pela nossa o número importante de ouvidores, né, pelo avanço da ouvidoria brasileira e também pela diferenciação da prática, né, porque eu vejo o brasileiro, o Dr. Edson, multi, né, é facetada, é multidirecional a ouvidoria, né. Algumas ouvidorias internacionais que eu pude conhecer e até aproximar o relacionamento, eles cuidam, às vezes, não cuidam do público interno, por exemplo, organizacional, a ouvidoria organizacional, não cuidam das relações com o consumidor, né? E isso a gente mostra que nosso leque de atuação, né, é muito mais amplo. E, nesse sentido, há já alguns bons anos, até próximos, né, ao José e ao Francisco Espejo, na época eu coordenava, atualmente é o Arlon, nosso diretor de eventos, que coordena a RAC-LAC, que é um comitê da América Latina e Caribe, um comitê consultor. E fazemos reuniões periódicas, eventos, né? Na próxima semana, essa semana, temos uma discussão que participaremos. E já participamos de alguns congressos, né? Apresentando a nossa experiência, fazendo um networking importante, como estivemos dessa vez lá. E pudemos perceber que, diferentemente de nós, onde a gente tem a ouvidoria fortalecida e uma história já mais longa de existência, eles começaram com a mediação de conflitos muito forte e aí encamparam a escuta, né? E nós fizemos a ordem inversa. Nós temos a ouvidoria e a mediação chegou posteriormente como uma dos trabalhos da ouvidoria, né? E agora há um interesse importante da IOA de nos contatar por intermédio do Alan e Dr. Edson. Tivemos uma reunião com a presidente para contar a nossa experiência. Eles estão querendo muito conhecer a nossa experiência, a formatação da lei, porque eles querem, de fato, levar esse conhecimento de como fortalecer o ombuds, que eles chamam, né? Que seria a ouvidoria, o ombuds office, o ombuds, essa missão, esse cargo, essa função. E nós entendemos também que, nacionalmente, é importantíssimo que a gente desbrave horizontes, né? E, então, temos feito inúmeros acordos de cooperação técnica, né, doutor Edson? Refeito, né, inúmeros que já anteriormente aconteciam e nos aproximando de outras associações para realizar projetos aí que virão muito interessantes, muito importantes e que certamente contribuirão muito para a história da ouvidoria brasileira. Como eu estava dizendo, eu acabei não me lembrando disso, mas muita coisa eu acho que a gente não vai ver, doutor Edson, até pela finitude humana, né? Que vamos embora algum dia, mas deixaremos possivelmente sementes importantes, bons trabalhos que possam as gerações vindouras ter uma sociedade melhor, mais bem relacionada, mais justa, mais boa de se viver. Na verdade, esse é um trabalho sem fim, graças a Deus, né? Não tem fim. Trabalhar com o ser humano, no aperfeiçoamento das relações humanas, é o trabalho que eu aprendi, fui identificar isso no primeiro dia de faculdade de Direito. Né? Quando um grande professor falou assim, Direito é a ciência da convivência. E não tem fim isso. Porque a nossa convivência, ela cada vez demanda novos e novos desafios. Vai ficando complexa. Ou seja, hoje nós temos, além das questões pessoais, esse mundo digital, né, que está adoecendo pessoas. E nós temos que entender isso e compreender como trabalhar essa nova realidade tecnológica. Nessas relações internacionais, eu lembro quando nós começamos a ser questionados no âmbito das defensorias aqui da América Latina, eu convidei os defensores. Falei, venham conhecer o nosso congresso. E eles participaram de um congresso e ficaram absolutamente empolgados. E veio para cá o defensor
de alguns países latino-americanos, mas veio o provedor de justiça de Portugal, que era um nível de ministro. A ouvidoria lá, como provedor de justiça, de um nível de primeiro escalão do governo português. E ele ficou absolutamente encantado. Nascimento Rodrigues, né? Infelizmente faleceu. E aí ele falou, não, agora eu quero que vamos organizar juntos um encontro luso brasileiro de ouvidoria, de defensoria, de provedores de justiça. E fizemos 2 encontros, um em João Pessoa e outro em Lisboa. Né? Fomos para Lisboa. E lá reunimos o defensor del pueblo de Espanha, do Reino de Espanha, o provedor de justiça de Portugal e defensores e provedores de justiça de países de língua portuguesa, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe. E fizemos uma excelente reunião, trocando experiências. Então, a nossa participação internacional é uma máxima dos direitos humanos, né? Agir localmente pensando globalmente. Né? Nós pensamos globalmente, inserimos a nossa associação em várias instâncias internacionais, mais uma responsabilidade, e caminhamos de braços dados com a academia, fortalecendo esses nossos conceitos, mas sempre com o olhar na prática, no dia a dia, no que podemos melhorar a vida das pessoas, como consumidores, como usuários e como colaboradores. Então, é uma dimensão fantástica essa da nossa associação e a cada gestão a responsabilidade aumenta. Né? Uhum. E aí nós precisamos estar sempre preocupados em dar continuidade a todo esse esforço, a esse legado de 30 anos que, com muito orgulho, nós temos participado. Olha, eu não sei se vocês têm algum tema específico para tratar ainda, mas a gente já tem que caminhar para o final aqui. Mas eu queria que cada um deixasse uma mensagem especial para esses 30 anos da ABO, né? Mas também vislumbrasse aí o futuro da ouvidoria no Brasil, na ABO. Deixem uma mensagem especial contextualizando isso para a gente. Bem, ouvidores vivem de desafios, né? Então, para nós, o maior negócio é o desafio. Então, eu trago aqui uma reflexão que a gente vive, de fato, um mundo de uma velocidade ímpar, né? Tudo muito volátil, muito rápido. Muitas vezes, como diz o Dr. Edson, né? A impessoalidade dos processos, dos serviços, né? E a complexidade das relações, né? E eu lembro, assisti a uma aula recentemente em que o professor citava o Oktoberfest, que era uma festa que se reuniam todas as comunidades locais lá dos sítios no Rio Grande do Sul e iam para um lugar único para mostrar a colheita, fazer a festa da colheita. E era o único momento que eles conviviam, uma vez por ano, 2 dias, né? E agora a convivência se alargou e nós temos aí, mesmo que não geograficamente, virtualmente, né? Mesmo que não presencialmente, e isso traz as boas coisas, mas traz as augúrias também da convivência, né? Então, o que eu trago aqui, né? Qual é a responsabilidade das ouvidorias? Qual é a missão das ouvidorias, por melhor dizer, para dentro desse contexto todo, a gente não se afastar dos nossos princípios e do que é importante de construir no bom relacionamento, que é basicamente ouvir, entender, compreender e buscar resolver conjuntamente, né? Então, eu acho que o desafio que está posto aí, utilizar os recursos, a inovação a favor, né? Em favor do cidadão, do usuário, das relações humanas e como continuar, né, preservando essa missão, essa nobre missão que é ouvir, entender, compreender e agir e resolver, buscar resolver. E aqui agradecer também, dizer que esse é um projeto, mais um projeto de iniciativa do Dr. Edson, o Diálogos, e dizer que a gente vai ter outras ocasiões, né, outros episódios, e convidar aí, você vai fazer um convite especial, né, Sabrina? Então, passo a palavra antes para o Dr. Edson para as considerações finais. Bem, é mais uma alegria, né? Poder falar da nossa história, de tudo que fizemos, apontando para tudo que devemos ainda fazer, né? Aprendemos muito, continuamos aprendendo, e os desafios são permanentes, como disse a presidente Adriana.
E é isso que nos empolga, né? Não existe rotina na ouvidoria. Não existe aquela coisa de todo dia ela faz tudo isso. Não tem isso. Né? Todo dia aparece uma coisa nova, é um estímulo novo. O profissional da ouvidoria, ele lida com as dificuldades de um cidadão no seu momento, no seu cotidiano. Mas ele não pode perder nunca a dimensão do seu trabalho, né? A dimensão de defensor dos direitos humanos, a dimensão de trabalhar num dos pilares da nossa democracia, de fortalecer o sentido de participação, de buscar solução para os conflitos. Não é à toa que isso tudo está na lei, né? Participação, mediação e fortalecendo a visão de gestão, a visão estratégica dentro das nossas instituições públicas e privadas. Então, nunca esquecer a nossa ação direta com o cidadão, com o CPF, mas sabendo que isso tem repercussão no coletivo, na sociedade, naquilo que nós sempre devemos almejar, algo que cada vez se fala menos, mas está no cerne de todas as relações humanas, que é o bem comum, né? E isso é fundamental. No momento em que nós vivemos discussões inócuas, né, onde um acha que tem razão e anula o outro porque a opinião dele é contrária, nós temos que fortalecer a convivência. A convivência não está na certeza do que eu afirmo em contraposição ao que o outro afirma. A convivência está em compreender o que o outro está falando para que eu também possa entender e colocar o meu ponto de vista com firmeza, mas nunca desrespeitando a opinião alheia. Né? A convivência, uma sociedade civilizada, não se forma com esse tipo de embate totalmente abjeto, totalmente sem sentido, de pessoas que já não querem mais saber o que é certo, o que é errado, mas querem ter razão. Não é assim. Decididamente não é assim. Eu aprendi em casa que não é assim, aprendi na faculdade que não é assim, e tenho aprendido na ABO, no convívio com os nossos associados, que nunca vai ser assim. Não vai ser impondo ou anulando a opinião do outro, né, que nós vamos conseguir realizar os nossos desígnios. E o Brasil e o brasileiro merece muito mais e nós temos que trabalhar para isso. Obrigada, doutor Vismona. Bom, eu quero agradecer aqui, eu me sinto honrada de estar mediando esse podcast com vocês que representam muito da história da ABO, né? Estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E para você que acompanhou até aqui, né? A gente tem 2 convites para fazer, convites importantes. Então, olha só. O primeiro deles é para você anotar aí o Congresso da ABO, né? O 28º Congresso da ABO vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Em breve já vai ter informações lá no nosso site, abonacional.org.br. Então, acompanhe por lá e também nas nossas redes sociais. Será aqui em São Paulo? Será aqui em São Paulo, o Hotel Nacional Inn de Araguá, na região central aqui de São Paulo. Em breve a gente vai colocar todas as informações, tanto nas redes sociais quanto no portal, tá? E o segundo convite é muito especial, né, doutor Edson, né, Adriana? A gente tem aqui uma campanha que vai se chamar assim, ó, ABO 30 anos, eu faço parte dessa história. Então, o que a gente quer? A gente quer que você mande um vídeo, uma foto, um depoimento seu, contando um pouquinho da sua história com a ouvidoria, né? Essas histórias de 30 anos. Eu imagino que tem muitas histórias, porque a gente tem muitos ouvidores. Já viu aqui, né? Com certeza a gente vai ter um material muito robusto aí e a gente quer mostrar essas histórias. Então, envie para nós. Nós temos um e-mail que é o comunicacal, né? @abonacional.org.br. Pode mandar para esse e-mail que a gente vai olhar tudo e colocar nas redes sociais. É isso, né? Curtos, né? Vamos ouvir e escutar a todos que participam da nossa história. Que construíram e estão construindo essa história. Então... Agradeço em especial toda a diretoria também. É um time muito, muito parceiro, né? Todos os diretores, o apoio do Dr. Edson para todos os projetos e interesses que a gente tem em desenvolver novas frentes de trabalho, eles sempre apoiando. E agradeço você por essa participação tão especial e por essa moderação tão boa dessa mesa de conversa.
Obrigada, Liliana. Então, nós nos encontramos no próximo episódio. Esperamos vocês lá e vida longa ABO, né? Afinal, Vida longa. BO. juntos somos a pérola da ouvidoria. Isso mesmo. Tchau, tchau.